Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quem está animado para receber a palavra de Deus nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu também estou muito animado, querido, com aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações nesse tempo, falar conosco, continuar falando conosco nessa noite de uma maneira especial. Tenho algo para compartilhar com vocês. Durante a semana, Deus havia falado comigo a respeito de algo, e hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na nossa assembleia anual, hoje nós, como foi anunciado alguns dias atrás, nós estivemos aqui juntamente com alguns irmãos na nossa assembleia anual do ano de 2023, fazendo prestação de contas, apresentando a nova diretoria executiva da comunidade Caminho Vivo. Foi um tempo bem precioso, onde a gente sempre pode perceber a fidelidade de Deus e o cuidado de Deus para com a igreja. E enquanto o pessoal do louvor estava ensaiando, antes da gente começar a assembleia, estavam cantando uma música, ensaiando uma música para o Natal, e uma frase dessa música ficou na minha cabeça. Eu não vou cantar a música, mas essa música falava sobre erguer os olhos. A canção falava, ergue os olhos, o rei chegou, né? E eu fiquei com esse ergue os olhos, querido, no coração, e Deus foi falando comigo. E aí eu cheguei em casa e Deus foi continuando ministrando meu coração, e é disso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então, o tema, aquilo que nós vamos conversar nessa noite é sobre erguer os olhos. Meditando um pouco sobre isso, querido, sobre os milagres em que Jesus ele operou. Você já parou para pensar quantos milagres, querido, que a Bíblia relata que Jesus operou nas Escrituras? Chuta um número aí. Fala um número aí, gente. Não vale. Você já viu. Fala um número aí, gente. Vamos lá. 2.000. A Bíblia relata um pouco menos que esses 2.000. Eu acredito que ele fez muitos milagres, mas a Bíblia relata um pouco menos. Quem mais? Eu vi uma lista hoje, queridos, de pelo menos 35 milagres que Jesus operou. Eu creio que Jesus operou muito mais, e a Bíblia também ela fala sobre isso. Se nós estudarmos ali nas entrelinhas, alguns estudiosos, muito obrigado, Catuí, nós vamos perceber que existem muitos milagres que não foram relatados nas Escrituras, mas que Jesus operou também. Mas eu vi uma lista ali, querido, de 35 milagres extraordinários que Jesus operou. Milagres de cura, milagres de multiplicação, milagres na área de libertação, milagres em todas as áreas. E é sobre esses milagres que eu quero compartilhar hoje com você um pensamento sobre algo que Deus ministrou muito no meu coração nessa manhã. E um dos milagres que mais fica evidente na palavra de Deus, ou um dos milagres que se tornou mais conhecidos na palavra de Deus, foram os milagres das multiplicações dos pães e dos peixes. Se nós pegarmos todos os milagres de Jesus, um dos mais conhecidos em toda a história da igreja foram os milagres das multiplicações. Não sei se você sabe, mas houve 2 multiplicações de pães e peixes na Bíblia. O Evangelho de Marcos, ele relata as 2 situações e os 2 momentos em que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma grande multidão ali. No primeiro, aqui no capítulo de número 6, eram 5 pães e 2 peixes. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos também, Jesus ele multiplica ali 7 pães e alguns peixes, a Bíblia relata. A grande verdade é que muita gente foi alimentada por uma quantidade pequena de alimento. E quando nós pensamos e quando nós fazemos alguma conta, como nós conversávamos aqui antes de iniciar o culto ali com alguns irmãos, sobre o nosso culto da virada, sobre como seria o jantar do nosso culto da virada, a gente tem uma noção, querido, e uma percepção sobre aquilo que aconteceu naquele dia. Foi algo extraordinário, querido. Foi algo talvez inimaginável aos nossos olhos. Talvez 5 pães e 2 peixes
Daria para alimentar um dos nossos jovens aqui da igreja. Não é verdade? Dá para alimentar uma pessoa. E a Bíblia relata ali que foram alimentados nessa situação mais de 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que não eram poucas mulheres e também não eram poucas crianças. Mas eu gostaria de ler com você e compartilhar com você nessa noite, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, verso de número 30. Eu quero ler com você aqui alguns versículos e contextualizar. E nós conversamos de pelo menos 3 princípios importantes que essa primeira multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina a respeito desse milagre extraordinário que aconteceu. Eu vou ler aqui não na versão NVT, na versão AR, se puder colocar também para o pessoal acompanhar, fica mais fácil para a gente entender. Queridos, a palavra de Deus aqui diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso número 30. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ao que eles lhe disse, vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram e para lá correram a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe disseram, o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Verso número 37. E ele, porém, lhes respondeu, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes perguntaram, havendo de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo informado, respondeu-lhes, 5 pães e 2 peixes. Então ele lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e grupos de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. E em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aqui, no verso número 44. Queridos, todas as vezes que nós paramos para meditar na palavra de Deus, não sei se você já teve essa impressão, mas muitas coisas parecem que foram colocadas ali naquele momento. Não sei se você já teve essa impressão quando você se depara com uma palavra. Não quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes de uma forma rápida, mas quando nós paramos para ler um texto e para meditar naquilo, nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, quando nós paramos aqui e investimos tempo, querido, para entender aquilo que Jesus estava ensinando aqui. Eu, quando parei, querido, no dia de hoje, para perceber o que estava sendo relatado aqui, querido, existem muitas coisas interessantes. Eu quero compartilhar alguma delas com você. Primeiro aqui, Marcos ele começa a relatar que os seus discípulos e os seus apóstolos estavam reunidos com Jesus. E eles estavam contando para Jesus tudo o que havia acontecido anteriormente. Se nós decorrermos no texto aqui, no verso número 31, diz que ao que eles lhes disse, vinde vós à parte para um lugar deserto e descansar um pouco.
É como se Jesus estivesse, não como se estivesse, mas Jesus estava reunindo os seus discípulos e dizendo para os seus discípulos: ó, vamos para um lugar mais tranquilo, ou vamos para um outro lugar para que a gente possa descansar um pouco. Olha que interessante aqui na parte B do verso 31. Porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinha tempo nem para comer. Querido, quando eu li isso, eu fiquei meditando, querido, sobre o ministério de Jesus aqui na terra. Quantos anos Jesus viveu aqui, querido, nessa terra? 33 anos. Aproximadamente 33 anos e meio. Jesus morreu muito jovem, não é verdade? Alguém com 33 anos, querido, não viveu talvez nem metade da sua vida. Só que o ministério de Jesus, propriamente dito, os milagres, os sinais, as maravilhas, ocorreram num período curto, querido, de 3 anos e meio. Só que dentro desses 3 anos e meio, você consegue perceber, querido, quanta coisa que Jesus fez? Aqui fica muito claro, aqui no Evangelho de Marcos, Marcos está relatando que muitas vezes Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Tamanha era a demanda das pessoas, tamanho era o trabalho dele aqui nessa terra. Jesus, ele veio, querido, ele pisou aqui nessa terra como um homem, e ele trabalhou, querido, em favor de pessoas. Jesus deixou ser gastado, gastou a sua vida, ou investiu a sua vida, os seus 33 anos, querido, em favor de pessoas, em favor de servir pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas. E nesse momento aqui, Jesus, ele reúne os seus discípulos e fala para os seus discípulos: param tudo o que vocês estão fazendo. Vamos para um lugar agora para nós descansarmos um pouco. Mas sabe o que aconteceu, querido, quando Jesus fez isso? Olha no texto, junto comigo. Verso 31 diz que Jesus, ele reuniu os seus discípulos e disse: vinde a mim, vamos descansar um pouco. O 32 diz assim: retiraram-se, pois, do barco para um lugar deserto à parte. Olha no 33. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. As pessoas, quando ouviram falar que Jesus estaria naquele certo lugar, a Bíblia diz que as pessoas saíram correndo, querido, das suas casas a pé. E foram para aquele lugar de uma forma tão rápida que chegaram primeiro do que Jesus e os seus discípulos naquele lugar. Quer dizer, o descanso foi por água abaixo. Todos os planos aqui, querido, de descanso, todos os planos de talvez curtir uma brisa do vento ali tranquilos, foi por água abaixo. As pessoas ficaram sabendo, querido, do plano de Jesus e foram todas para lá. Olha no verso de número 32. Eles retiraram para o barco, 33, 34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e entristeceu, porque ele queria descansar. É isso que está dizendo no texto, querido? O texto está aí? E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se entristeceu, porque era dia do seu descanso. Não. O texto está dizendo que viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Eu quero compartilhar com vocês 3 princípios importantes aqui. O primeiro princípio é o princípio que é preciso, é necessário descansar. Você pode repetir comigo? É necessário descansar. Queridos, Jesus viveu uma vida intensa aqui nessa terra. Mas até ele, querido, até os seus discípulos, eles separaram, ou pelo menos tentaram separar um tempo de descanso.
Hoje, querido, nós vivemos num mundo muito mais acelerado. Hoje nós vivemos num tempo muito mais com falta de tempo do que com sobra de tempo, não é verdade? Todos nós, queridos, sem exceção nenhuma, temos muitos afazeres. Assim como Jesus tinha naquele tempo. Mas o que me chama a atenção no texto aqui, o que me chamou principalmente a atenção é que mesmo Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, ele separou um tempo para descansar com seus discípulos. Diferente daquilo que o mundo hoje prega, querido. Diferente que muitas vezes é aquilo que nós ouvimos falar. Hoje as pessoas falam, não, vocês têm que trabalhar, trabalhar e trabalhar. E se possível ter 2, ter 3 empregos se você quiser prosperar na vida, ou se você quiser ficar rico. Não é isso que nós vemos aí a todo momento na internet? Homens falando sobre prosperidade, homens falando sobre como ficar rico, como sair das dívidas, como viver uma vida abundante financeiramente. Tem muita coisa boa, querido, que tem gente falando, mas tem muita coisa que vai totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no último domingo nós falamos sobre esse cansaço. E esse cansaço, muitas vezes, ele é causado pela a nossa própria correria do dia a dia. Esse cansaço, muitas vezes, ele é causado por aquilo que nós não damos o descanso necessário, não somente para o nosso corpo físico, mas muitas vezes nós não damos o descanso necessário para a nossa mente, querido, nossa alma. É necessário tirar um tempo para descansar. Pelo menos aqui na igreja, querido, nós temos o princípio, eu e a pastora Tânia, desde quando nós assumimos a comunidade. Todo mundo que serve, querido. Agora nós estamos no recesso dos grupos familiares. Todos os grupos se encerraram entre o dia 1º de dezembro até o dia 10 de dezembro ali. Pelo menos era para ter encerrado, mas eu creio que a maioria já encerrou. Fizeram as suas confraternizações ou marcaram as suas confraternizações. E nós vamos retornar com os grupos familiares somente a partir da primeira semana do mês de fevereiro. Então nós temos aí uma boa parte de dezembro, uma boa parte do mês de janeiro. Para quê, pastor? Para descansar. Descansar os líderes, descansar as pessoas que estão nos grupos familiares. Por quê? Porque é necessário esse descanso. Todos os nossos líderes de departamentos, todos os departamentos da igreja, querido, agora no final do ano nós finalizamos. Paramos pelo menos 2, 3 semanas. Culto de jovens, o último sábado, ontem o Diogo teve o último culto desse ano. Nós sim, voltaremos só após o ano novo. Após, se não me engano, o dia 15 e 16 de janeiro. Ah, pastor, mas nesse tempo, o que faz? Descansa. Ah, mas é certo parar para descansar e se as pessoas não voltarem? E se as pessoas não voltarem é porque elas não querem voltar. Mas o nosso papel, querido, como pastores, muitas vezes como os líderes, é de dar esse descanso para as pessoas. Todos, sem exceção nenhuma aqui, o pessoal que serve no louvor, o pessoal que serve lá na sala do Ministério Infantil, os nossos líderes do Ministério Infantil, líder da dança, líder do evangelismo, enfim, todos têm um tempo de descanso. Para que isso, pastor? Será que é necessário? É necessário. A Bíblia fala que Jesus operou muitos milagres. Jesus teve uma vida intensa, querido. Jesus viveu, curou pessoas, serviu pessoas, se compadeceu daquelas pessoas. Jesus foi atrapalhado no seu momento de descanso. É isso que o texto está dizendo para nós. As pessoas souberam de que ele estaria lá e saíram correndo das suas casas a pé e foram até lá. Antes dele chegar, as pessoas já estavam lá. Jesus poderia dizer, volta tudo para suas casas. Ninguém mandou vocês vir para cá. Agora eu vou tirar um tempo de descanso aqui com os meus discípulos. Não. O texto diz que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. O primeiro princípio, querido, que eu quero compartilhar com você nessa noite é esse princípio. É o princípio de descansar. Todos nós, querido, temos um momento de férias do seu trabalho.
Mas o que o mundo fala? Não, vende as suas férias, paga as suas contas e não fica de férias. Aí você começa um ano cansado, esgotado. Quem nunca fez isso, querido? Todos nós já fizemos isso em algum momento da nossa vida. Vendemos as nossas férias, pegamos um dinheiro bom, e aí quando começa um ano, não sei se você já teve essa impressão, você fala, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui vender minhas férias? Não só muitas vezes, querido, mas na sua grande maioria. O descanso ele é muito mais benéfico do que um mês a mais de salário. Nós temos que separarmos tempo, querido, de qualidade para as nossas famílias, para os nossos filhos. É um ganho muito maior do que nós nos enchermos de tarefas, nos enchermos de afazeres e perdermos aquilo que é mais precioso aqui nessa terra. Poxa, pastor, mas você não sabe como está a minha vida, eu preciso trabalhar. Existem momentos, sim, queridos, que nós precisamos dar uma acelerada. Existem momentos que nós precisamos dar uma acelerada, sim. Mas a sua grande maioria não. Nós precisamos entender o tempo de trabalhar, o tempo de parar e o tempo de descansar. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite, querido? Amém? Nós temos compartilhado, nós temos conversado com muitos jovens, muitas pessoas aí de 20, de 30 anos, querido, pessoas que estão cansadas, esgotadas do seu trabalho. Pessoas que estão sentindo no seu corpo físico, querido. Pessoas jovens, queridos, jovens empresários, jovens que têm uma carreira promissora pela frente, mas que estão esgotados fisicamente e emocionalmente. Não negocie isso, querido, com ninguém. Separe um tempo, principalmente agora no final do ano. Descanse. Tire umas férias com a sua família. Não dá para viajar, mas tira uns dias de férias, querido. Eu e a pastora, nós vamos, o mês de janeiro, nós vamos tirar um período nosso de férias. Então, provavelmente você não vai me ver pregando, talvez no primeiro culto do ano, você me vê aqui, depois você vai ver os outros pastores aqui, que nós vamos tirar o nosso tempo de descanso, nosso tempo para descansar. Amém? Segundo princípio que eu quero compartilhar com você, querido, olhando para a própria palavra de Deus. Jesus, quando ele chega ali, querido, ele olha para aquelas pessoas e ele faz uma declaração muito interessante. Ele olha para aquelas pessoas ali e ele se compadece delas. Em vários momentos na Bíblia e na palavra de Deus, você vai ver, você vai perceber que Jesus ele se compadeceu das pessoas. Sim ou não? Sim, em vários momentos. Mas ali existia um motivo por que Jesus se compadeceu daquelas pessoas. O texto nos diz e nos ensina que Jesus se compadeceu daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor. E esse é o segundo princípio que eu quero compartilhar com você. Toda ovelha precisa de um pastor, e todo pastor precisa de uma ovelha. Você pode repetir comigo? Toda ovelha precisa de um pastor, e todo pastor precisa de ovelha. Não existe ovelha sem pastor. E não existe pastor sem ovelha. É algo claro. Mas muitas vezes precisa ficar mais claro quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus. Quando nós olhamos, querido, para esse contexto, o que é ser uma ovelha e qual é o papel do pastor. Todos nós sabemos que essa palavra pastor, querido, ela não foi criada pelo Senhor Jesus. Ela não foi criada só por um jargão evangélico, não. Nós sabemos que lá desde o princípio existiam já pastores. Desde o tempo de Abraão já existiam pastores. Ao longo de todos os anos nós vemos essa figura desse pastor, de alguém que cuida, de alguém que guarda, de alguém que protege as suas ovelhas. Qual que é o papel do pastor, pastor? Primeiro, a ovelha, querido, de forma literal, ela precisa de um pastor.
Um dos principais papéis dos pastores era de proteger a sua ovelha. Não sei se você já viu alguma imagem ou algo parecido assim na internet. É muito interessante pesquisar sobre essas coisas da Bíblia. O pastor, ele conduzia as suas ovelhas, conduzia o seu rebanho no meio do deserto, no meio dos pastos. Enfim, ele conduzia aquele rebanho de ovelhas ali para até um local, principalmente um local seguro. Só que um dos principais papéis do pastor ali era de proteger a ovelha de outros animais. A ovelha, não sei se você sabe, mas é um animal muito frágil. É um animal que ele fica doente facilmente. É um animal, se não for bem cuidado, ele contrai alguma doença, algum fungo, alguma coisa que pode tirar a sua vida. E o papel do pastor era de trazer essa proteção para as suas ovelhas. Para que durante a noite, quando as suas ovelhas estivessem descansando, ela não fosse atacada por algum animal. Qual que é um outro papel do pastor? O papel do pastor também, querido, era guiar as suas ovelhas. A ovelha, se nós pegarmos no princípio mesmo do animal, a ovelha ela se perdia muito fácil. A ovelha ela se perdia muito fácil. Então, um dos papéis do pastor ali de ovelhas era de guiar as suas ovelhas. Guiar elas num caminho seguro. Protegê-las e guiar elas por um caminho seguro. O papel do pastor também, do pastor de ovelhas, a sua forma literal, era de corrigir essas ovelhas. E quais eram as ferramentas de um pastor? Nós vemos no Salmo 23 muito claro quais eram as ferramentas do pastor. Nós temos a vara e nós temos o cajado. Essas eram as ferramentas do pastor. Para que servia a vara, pastor? Para corrigir mesmo, querido. Como uma ovelha precisava de correção, o pastor ia lá e dava umas varadas nela e corrigia ela. E o outro instrumento era o cajado. O cajado normalmente ele tinha a sua ponta arredondada e quando uma ovelha ela caía num buraco, aquele pastor tinha que ir lá, pegar o seu cajado e puxar a sua ovelha e trazer a sua ovelha para perto dele novamente. Olha, querido, Salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. Ele retrata bem essa figura do nosso pastor. Salmo 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas versões dizem: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o verso de número 4, querido, Salmo de número 23, que tremendo. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse é um dos principais papéis do pastor. Quando nós falamos sobre essa figura do pastor hoje, para muitas pessoas, querido, que tiveram experiências negativas, parece algo meio estranho falar sobre pastor nos dias de hoje. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, a figura do pastor era uma figura fundamental no cuidado do rebanho. E ainda continua sendo ao longo de todos esses anos. Quando nós olhamos, querido, para essa questão de ovelha, de ser ovelha, do cuidado que a ovelha necessita, quando nós olhamos para o nosso contexto do dia a dia, nós vemos a importância que o próprio salmista nos fala sobre o pastoreio. Eu acho muito lindo, querido, quando Davi ele diz que o Senhor me faz refrigerar a minha alma.
Me leva nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ter um coração de ovelha. E o coração de ovelha é entender que às vezes o pastor precisa nos disciplinar. Estamos falando, pastor, mas é fácil para você falar sobre isso. Não, querido. Eu sou pastoreado também. Eu tenho um pastor. Nós temos um pastor sobre as nossas vidas. Só que hoje, quando se fala-se sobre disciplina, querido, as pessoas, todo mundo já torce o nariz, porque ninguém gosta de ser disciplinado. Quando nós falamos sobre a figura de um pastor, hoje muitas pessoas já teve alguma experiência negativa com alguém. Mas, queridos, nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor está comunicando conosco. Esse segundo princípio que eu estou compartilhando com você nessa noite não é de uma necessidade somente terrena, somente uma necessidade de estar com a pessoa. Não é nada disso que eu estou falando. Só que existe um princípio espiritual por trás daquilo que o próprio salmista aqui nos diz. E existe um princípio espiritual sobre aquilo que Jesus estava comunicando sobre o pastor. Eu acho muito estranho, querido, quando algumas pessoas, alguns homens de Deus, eles falam que são pastor, mas que não têm ovelha. Não, eu sou pastor, mas eu não pastoreio. Não, mas como que tem pastor sem ovelha? Não, peraí. Então você não é um pastor, você é um pregador da palavra. Tudo certo, querido. Não estou criticando, não. Tem gente homens, mulheres de Deus, que são pregadores da palavra de Deus. E pregam muito bem, por sinal. São usados por Deus tremendamente. Só que ser um pregador da palavra é diferente de ser um pastor. Ser um pastor fala de cuidar, querido, de gente. Fala sobre cuidar de pessoas. Ser pastor fala de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ser pastor fala de estar com você no dia a dia da vida. Fala de estar nos momentos tristes, mas de estar nos momentos felizes, celebrando as vitórias da vida. Ser pastor fala de alguém que você pode confiar e abrir o seu coração, querido. E como é difícil hoje, nos dias de hoje, não é verdade? Alguém que você pode confiar e falar das suas fraquezas, falar das suas dificuldades. Alguém que muitas vezes não precisa nem falar nada, só vai te ouvir e vai te fazer bem. Ser pastor fala de você ter alguém onde você está em um momento de dúvida, em um momento de decisão. Não é alguém que vai dizer para você, faça assim ou faça assado. Não. É alguém que vai orar junto com você. É alguém que vai ouvir a Deus junto com você e vai poder te ajudar a tomar a melhor ou fazer a melhor escolha. Ser pastor, querido, ser pastora fala disso. Eu vi algo muito interessante, querido, esses dias. Um pastor, ele falava sobre isso e me chamou muito a atenção sobre aquilo que ele colocou ali. Eu não sei qual era a mensagem que ele estava pregando, mas ele estava falando sobre como as pessoas escolhem as igrejas no dia de hoje. Ele está falando, hoje as pessoas escolhem a igreja, se a igreja tem ar-condicionado, se a igreja não tem ar-condicionado. As pessoas escolhem a igreja hoje se tem alguém cuidando dos seus carros lá no estacionamento ou se não tem ninguém cuidando dos seus carros no estacionamento. As pessoas escolhem as igrejas hoje se os seus filhos se sentirem bem na sala, nas IBF, nas kids. As pessoas escolhem as igrejas hoje se ela tem uma cadeira confortável para sentar. Tudo isso é importante, sim ou não? Sim, tudo isso é importante. Mas isso é secundário. E esse pastor falava de algo que é muito mais importante do que isso. Primeiro, nós precisamos entender, querido, que se esse lugar é o lugar onde Deus nos colocou, onde Deus nos plantou. E segundo, e tão importante quanto a isso,
Esse pastor falava de escolher uma igreja, não pelo que a estrutura pudesse oferecer, mas olhando para a vida daquele que vai cuidar da minha vida e da minha família. Esse pastor falava sobre muitas pessoas, querido, que olhavam para estruturas esplêndidas e maravilhosas, só que não olhava para a vida daquele homem ou daquela mulher que iria cuidar da sua vida e da vida da sua família. Esse pastor falava, querido, antes de você escolher uma igreja, olha para a vida do seu pastor. Olha como ele trata a sua esposa, olha como ele trata os seus filhos. Olha para a vida dele, vê se ele é um homem de Deus realmente, se tem as características que Paulo fala para Timóteo ali. Olha para a vida desse homem e vê qual que é a reputação dele na cidade onde ele mora. Vê se é um homem realmente de confiança. Vê se é um homem realmente que tem um amor pelas pessoas, ou se ele é um mercenário que só tem amor pelo dinheiro. Querido, eu achei muito interessante aquilo que aquele pastor foi colocando, cada ponto. E muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Muitas vezes as pessoas escolhem pelo glamour, por ser um lugar bonito, por ser um lugar agradável, e esquece de olhar para aquilo que é mais importante. Queridos, eu trabalhei por muitos anos no comércio aqui na cidade de Paranavaí. Eu conheço, se não todos os pastores, a grande maioria dos pastores que pastorei há mais tempo aqui. Eu vi por muitas vezes, querido, eu falo isso com muita tristeza no coração. Eu vi muitas vezes pastores entrando dentro das lojas, querido, e as pessoas cochichando um com o outro. Ixi, quem será que o pastor vai trazer agora para comprar no nome dele? Ixi, quem será que vai tirar o carro do pastor agora? As pessoas falavam brincando, querido, tirando sarro. Aquilo ali me entristecia muito, querido. Eu pensava, puxa vida, será que isso é verdade? E as pessoas depois vinham falar, você, fulano de tal que estava aqui agora, rapaz, deve para fulano e para ciclano, e veio comprar um carro, mas não, sabe, coisas terríveis, querido. Eu ficava muito triste, querido, com aquilo. Porque eu sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Mas que às vezes não estavam cuidando, querido, daquilo que é mais importante do que somente estar em cima de um púlpito como esse. Daquilo que é mais importante do que ter uma palavra eloquente. Não estavam cuidando da sua reputação, não estavam cuidando do seu caráter. E aquele pastor, ele falava justamente sobre isso. Quando você escolher uma igreja, olham para aquele que vai cuidar da sua vida e vai cuidar da vida da sua família. O Senhor Jesus aqui, querido, o segundo princípio, desse princípio de ser ovelha ou de ser o pastor, todo pastor, querido, ele precisa ser ovelha. Amém? Eu conheço muito bem, querido, esses pastores que estão hoje junto conosco na nossa equipe. Eu conheço muito bem o coração desses homens, dessas mulheres de Deus. Eu sei que são homens de Deus, são mulheres de Deus, querido, que vocês podem confiar. Que vocês podem sentar com esses homens e com essas mulheres e abrir os vossos corações. Eu tenho certeza que esses homens e essas mulheres vão ter uma palavra de Deus para a sua vida. Se não tiver, querido, vão abraçar você, vão dar um abraço com você, vão orar com você. E está tudo certo. Mas é necessário, querido, principalmente, nós termos esse coração de ovelha. É necessário, principalmente, nós entendermos aonde Deus nos colocou e sobre a vida de quem Deus nos colocou. Confiou a cuidar de nós. Hoje pela manhã nós estávamos aqui na nossa assembleia e por um tempo eu percebi esse 2024 vai ser o nosso 5º ano de ministério aqui, meio da pastora Tânia cuidando da igreja. Querido, como passa rápido, não é verdade? Como passa rápido as coisas. O desejo do nosso coração, querido, é permanecer até quando Deus
falar algo diferente para a gente. Desejo do nosso coração é de cuidar cada vez melhor da igreja, é de cada vez mais doar do nosso coração, dos nossos talentos, do nosso tempo, das nossas finanças, de tudo aquilo que Deus tem nos confiado para a igreja. Mas é necessário, querido, que eu e você tenhamos um coração de ovelha, que deixa ser pastoreado, que deixa ser corrigido, que deixa ser instruído. Amém? Quantos estão entendendo algo de Deus aqui nessa noite? Amém? Quero caminhar com você para o terceiro princípio, querido. Terceiro princípio que nós entendemos aqui, querido, é erga os olhos. Você pode repetir comigo? Erga os olhos. Verso número 41 diz assim: e tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. E também repartiu os 2 pães e os 2 peixes. Querido, aos olhos dos discípulos, dos 5 pães e 2 peixes era muito pouco. Aos olhos dos seus discípulos, eles precisavam talvez de mais do que 20 denários para alimentar toda aquela multidão. E 20 denários, querido, era dinheiro que só naquele tempo. Aos olhos dos discípulos, querido, não tinha outro jeito senão despedir as pessoas para que eles pudessem comprar comida em outro lugar. Só que eles não perceberam, querido, talvez quem estava com eles. Muitas vezes aos nossos olhos, aquilo que nós temos é pouco demais. Muitas vezes aos nossos olhos, aquilo que nós temos é muito pequeno, é muito pouco. Mas a questão não é aquilo que nós temos. A grande questão aqui que Jesus estava nos ensinando é na mão de quem que nós estamos colocando o pouco que nós temos. Seus discípulos pegam os 5 pães e os 2 peixes e eles colocam nas mãos de Jesus. Eles colocam nas mãos certas, querido. Colocam nas mãos de Jesus. Senhor, tem 5.000 pessoas lá. Só temos 4 pães, ou 5 pães e 2 peixes. Mas está aqui o que nós temos. Nós entregamos nas tuas mãos. A primeira coisa aqui que eu aprendo, querido, eu queria compartilhar com vocês nessa noite, é nas mãos de quem que nós temos entregado o pouco que nós temos. Ou o pouco que nós achamos que nós temos, porque nós não temos pouco. Amém? Nós temos o necessário. Nas mãos de quem que nós temos colocado aquilo que nós temos? Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue os olhos. E erguer os olhos fala tirar os olhos daquilo que é natural. Erguer os olhos fala de tirar os olhos desse mundo natural, onde 2 mais 5 é 7. Jesus ergueu os olhos, querido. E que qual foi a primeira atitude dele depois que ele ergueu os olhos? Ele deu graças. Ele agradeceu o Senhor. Nós precisamos aprender algo com Jesus aqui, querido. Sabe, muitas vezes nós temos olhado para algumas situações da nossa vida e nós não temos visto solução. Nós temos olhado talvez para algumas coisas, algumas situações que têm acontecido, ou algo talvez que aconteceu lá no passado, mas que ainda não foi bem resolvido. Ou talvez você tenha olhado para o seu futuro e você não tem visto uma perspectiva boa. A questão é, tira os olhos, querido, daqui. Faça como Jesus, erga os seus olhos. Amém? Coloque aquilo que nós temos nas mãos certas. Segundo, ergue os olhos, querido, tira os olhos das coisas terrenas aqui nessa terra e coloque os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo em quem pode fazer tudo de uma forma superabundante nas nossas vidas. De uma forma, querido, como a palavra de Deus diz, de uma forma que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nunca penetrou no coração humano.
E terceiro, querido, assim como Jesus fez, dá graças a Deus. Agradece. Poxa, pastor, mas eu tenho tão pouco. Agradece. Poxa, pastor, mas eu não tenho aquilo ainda que eu gostaria de ter. Agradece. Pastor, mas eu não tenho perspectiva de um futuro. Agradece pelo hoje, querido. Agradece pelo agora. Poxa, pastor, mas eu tô com a minha vida financeira toda desarrumada. Agradece pelo agora, querido. Agradece pelo agora. Foi isso que Jesus fez. Pegou o pouco que tinha, ergueu os olhos e deu graças ao Senhor. E qual foi o resultado disso, querido? Não é a quantidade, querido, que faz a diferença. É o estar nas mãos certas que faz a diferença. Amém? Não é se tem pouco, se tem muito. É estar nas mãos certas. A pergunta dos céus para nós nessa noite, querido, o que eu e você precisa entregar, querido, para Jesus, que nós não entregamos ainda? Qual é a situação que você precisa entregar para o Senhor, que tem martelado, que tem às vezes roubado, tentado roubar a tua paz? Que muitas vezes tem até adoecido, querido, o seu corpo físico. Qual é a situação, meus irmãos, que você precisa entregar nas mãos do Senhor e que você ainda não entregou? Algo que nós precisamos entender, querido, é parar de olhar para aquilo que está faltando. Muitas vezes os nossos olhos só estão naquilo que está faltando. Nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para a nossa família. Puxa, mas falta isso, mas meus filhos não são assim. Mas, puxa, se nós tivéssemos um carro melhor, se nós tivéssemos uma casa melhor, se nós tivéssemos. E muitas vezes nós somos condicionados a olhar somente para aquilo que falta ou para aquilo que nós não temos ainda. Talvez nós olhamos para 2023 e falamos, poxa, pastor, foi um ano tão difícil. Não foi fácil mesmo, querido. Concordo com você, não foi fácil. Mas olha para aquilo que Deus fez na sua vida nesse ano de 2023. Olha para as bênçãos, olha para as conquistas. Olha para as vitórias que você teve nesse ano de 2023, que não foram poucas. Amém? Para de olhar para aquilo que está faltando, meu irmão. Talvez você olhe para a igreja e fala, poxa, a igreja podia ter um ar-condicionado. Eu também acho, querido, podia ter um ar-condicionado aqui. E nós vamos ter em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter. Porque é bom, porque é gostoso esse calorão. Meu Deus. Nós vamos ter em nome de Jesus, querido. Ah, mas não podia ter tanta coisa, querido. Não vamos olhar só porque podia ter, não. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esse prédio que o Senhor nos deu. Obrigado principalmente pelas vidas que o Senhor nos deu nesse ano de 2023. Amém? Você já parou para pensar, querido, quantas pessoas que o Senhor enviou para cá nesse ano de 2023? Eu não sei em números ainda. Mas vou conversar com o Wellington lá para ver quantas pessoas que nós recebemos como membros aqui no ano de 2023. Não foram poucas. Não foram poucos, querido. Hoje pela manhã pastor Caio fez a prestação de contas aqui pra gente. E quando eu cheguei em casa, a pastora Tânia falou, puxa vida, como Deus cuida da gente, né? Como Deus cuida da igreja, né? De uma maneira especial. É verdade, querido. Não somos nós. É o cuidado dele, querido, por nós. Ao cuidado dele por cada casa aqui. Sabe, não é só questão de ter finanças, de ter um caixa na igreja ou não ter. É saber que ele está cuidando da sua casa, ele está cuidando da casa de cada família, ele está cuidando de cada pessoa dessa família chamada Caminho Vivo, querido. Amém? É o cuidado dele por nós, querido, que nos surpreende todos os dias. Sabe, nós estamos terminando mais um ano. E sabe, tem muita gente que tem
O hábito, às vezes, de olhar para o ano e dizer, ah, não foi do jeito que eu queria. E sabe de uma coisa, querido? Sabe qual que é a grande verdade? Nunca vai ser do jeito que a gente quer. Nós planejamos, ah, mas eu coloquei no papel lá, pastor, planejei. Glória a Deus por isso, querido. Isso é muito bom. Mas nem tudo vai ser, ou às vezes quase nada vai ser do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer e da maneira com que a gente quer. Sabe por quê? Porque os planos, os sonhos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Amém? São muito maiores do que o nosso, que a gente não pode nem imaginar. Esses são os planos do Senhor para cada um de nós. Quando nós findarmos, querido, esse ano de 2023, fim desse ano agradecendo a Ele. Fim desse ano colocando nas mãos dEle aquilo que nós temos, aquilo que Ele nos deu, nos confiou. Fim desse ano sendo grato a Ele por tudo que aconteceu. Mesmo acontecendo coisas que, puxa vida, não foram tão agradáveis, tão boas. Não foi um ano fácil, querido. Não está sendo um ano fácil. Só que o ano ainda não acabou. Amém? Nós temos poucos dias, mas muita coisa boa. Muitos milagres, muita coisa boa vai acontecer ainda nesses dias. Amém? Eu creio nisso, querido, em nome de Jesus. Os olhos dos discípulos, querido, era pouco, mas aos olhos de Jesus não. 5 pães e 2 peixes, querido, era suficiente para que o milagre acontecesse e alimentasse mais de 5.000 pessoas. Você pode se colocar em pé nessa noite? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Qual que é o tema da mensagem de hoje, queridos? Erga os olhos. Erga os olhos. Quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos para o natural. E eu gostaria que nesse momento, querido, você colocasse os teus olhos no Senhor.